Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do nosso FTT Cast, o podcast oficial da Fundatec, que trata sobre diversos assuntos, dentre eles comportamento humano, gestão, governança, tecnologia, inovação e a área da saúde. Estamos aí na nossa primeira temporada, então você consegue ter acesso a todo o conteúdo dos nossos podcasts nos canais oficiais da Fundatec, no YouTube e no Spotify. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo para os seus amigos, familiares e a todos que tiverem interesse nesse assunto. E hoje o assunto é muito bacana: negociação. E você pode estar pensando, mas o que eu tenho a ver com negociação? Se eu não vendo, se eu não compro, lê do engano. Negociamos toda hora do dia, a gente está fazendo pequenas negociações. E a gente vai ter uma especialista no tema, que é a minha amiga Chausa, que eu já vou apresentar ela com maior profundidade. O episódio de hoje vai tratar sobre esse tema, que é super bacana. Não esqueçam de seguir também as redes sociais da Fundatec e também da Chausa, que vão estar fixadas aqui para vocês. E ao final deste episódio, eu sempre peço uma dica de ouro para nossa entrevistada, que a gente chama aqui da dica QCV da Fundatec, que são as palavras que sustentam, né, os valores aqui da Fundatec. Qualidade, compromisso e velocidade. É isso que a gente entrega à sociedade, aos nossos clientes. E a nossa convidada de hoje faz parte da história da Fundatec, que é consultora nossa, né, nossa parceira de longa data, atuando em temas como liderança, negociação, feedback, conflitos, enfim. Ela vai se apresentar um pouco aqui para nós, a Chausa. Chausa, o que te move, né, atuar nessa área de conhecimento, que é a negociação? E antes até de tu responder, deixa eu mostrar aqui, ó, o livro da Chausa, tá? Eu fui na no evento de lançamento do livro, concorrido, aliás, foi difícil conseguir uma dedicatória, mas eu consegui, acho que eu tenho crédito com a nossa consultora líder aqui na área de negociação, Jogada de Mestre, as 48 mais poderosas táticas de negociação. Gente, não percam, tá? Leitura de aplicação prática. Isso que é o mais importante. A gente consegue enxergar valor nessa literatura tão bacana aqui. Além de aproveitar para o nosso desenvolvimento, é super bacana para presentear também. Tá? Leitura de cabeceira. Já falei demais. Bem-vinda, Chausa. Muito obrigado pela tua presença. O que te move, Chausa, a trabalhar aí na área de negociação e do comportamento humano, psicóloga como és, né? Pois é, hã, muitas coisas me movem, né. No caso da negociação, a quantidade de conflitos que a gente vivencia e que a gente não consegue resolver, e que fazem parte dos nossos objetivos diários. Então, bem aquilo que tu falaste, Felipe, até eu queria primeiro dizer como eu estou feliz de estar aqui, tá. Então eu me sinto aqui em casa, né. Uma história longa aqui de vários cursos e várias atividades. E, ao longo da vida eu acho que eu não escolhi, eu fui escolhida ou eu fui jogada para a questão da negociação, quando, eu comecei a trabalhar com conflitos pela questão da psicologia, mas num âmbito organizacional. Então eu comecei a trabalhar nas empresas, e as empresas tinham crises, e tinham fusões, e tinham problemas sindicais, e tinham problemas, de sucessão, e problemas entre departamentos, e nas famílias também, né. A gente negocia o dia inteiro, a gente negocia com o vizinho, a gente negocia com o síndico, a gente negocia com esposa, marido, mulher, filho. E é muito comum, tu mesmo mencionaste, as pessoas dizerem: "Não, eu não dou para negociação, isso não é comigo". E eu costumo dizer assim: "Se não é contigo, a tua vida não é contigo. Os teus resultados não são para ti". Por quê? Porque de uma negociação advém o resultado,
de você galgar ou não um posto que você almeja na carreira, É, de você comprar ou não aquela casa que você sonha, de você conseguir se dar bem ou não com um irmão, com um pai, com uma mãe, porque os conflitos familiares são muito fortes, porque eles mexem profundamente com a gente. Então, assim, ter habilidade em negociação é uma questão de sobrevivência. Né? Não é à toa que o Fórum Econômico vem reiteradamente colocando a negociação como uma das principais competências, às vezes coloca em primeiro lugar, em segundo, em terceiro, só altera, mas está sempre entre os tá primeiros. sempre dos primeiros. Porque ela é vital e a gente não aprende. A gente não está lá no colégio aprendendo como é que a gente resolve conflito. A gente não está lá discutindo técnicas, ferramentas que nos colocariam, nos dariam um maior repertório para lidar com as condições do dia a dia. Então, o que me move é isso. Talvez até o fato de eu não ser a pessoa mais habilidosa, né? Eu brinco, eu sou neta de italiano, Ah, né? sim. Não é nem estopim curto, eu nasci sem estopim. Sem estopim. Então, para poder galgar os meus resultados, eu tive que ter treino. E aí uma outra coisa, negociação não é dom, é treino, é preparação, é método e é conhecimento. A gente, olha, assim, nós temos, Copa do Mundo, né, Olimpíadas tivemos, e a gente não estranha quando a gente vê um atleta treinando diariamente. A gente tem vários exemplos aí, Cristiano Ronaldo, o Michael Phelps, né, que sempre disseram: "Olha, eu treinava todos os dias e sábado, domingo e feriado, ou eu ficava 2 horas a mais por dia treinando". E isso faz uma diferença exponencial no final, porque a negociação é preparação. Se você não se prepara para negociar, é que nem aquelas frases, né, que a gente sempre: "Você está se preparando para falhar". O melhor atleta, quando ele pode ter todas as competências do mundo, se ele não treina, ele não vai conseguir ter um bom resultado numa Olimpíada. E a gente vê o cara treinar 8 horas por dia durante 8 anos e a gente acha bacana. A gente vê uma pessoa se preparar 2 horas, 6 horas, um dia, a gente acha um exagero? Exagero é você abrir mão das suas competências, dos seus resultados, por falta de preparação. Se não se prepara, aí eu vou ser bem radical. É incompetência e autossabotagem. De Por aí. autossabotagem. Chausa, existe uma probabilidade maior de uma negociação ser mais ou melhor sucedida, hã, com uma preparação prévia? Quando tu e hoje em dia, claro que existem negociações que são mais sigilosas e que a falta de informação pode ser um dificultador, né, porque tu não sabe as cartas que do outro lado estão, né, mas, existem e tu falou que é treino, método, né, existe como. Como é que a gente faz um preparatório, né, antes de encarar um processo de negociação? Bom, respondendo às perguntas, sim, né, o resultado é completamente diferente. E mesmo uma negociação difícil, nós temos empresas, tem uma grande empresa do segmento financeiro que nos traz muitas vezes, e a gente fica 7 meses preparando. Preparando profissionais Preparando ou uma negociação? Aí uma negociação, preparando tanto os profissionais que fizeram treinamentos, como negociações de, quantias muito elevadas em áreas críticas, por exemplo, como tecnologia da informação, nas quais eles me dizem assim: "Não, o pessoal da empresa X ou Y vem de fora do exterior e ficam 7 meses aqui". E eles têm táticas específicas e eles têm características específicas. Então, primeiro, se eu vou lá para o Sun Tzu, a arte da guerra, a coisa mais milenar que uhum. existe. Hã? Se conheces a ti e ao outro, e sem batalhas que entrares, sem batalhas vencerás. Se conheces a ti, mas não o outro, ou se conhece o outro, mas não a ti, 50% de chance. E se tu não te conhece, não conhece o outro, jamais entra em batalha. A negociação não é uma batalha, é uma construção de resultado. Mas a máxima é válida. Se eu não me preparar, primeiro, se eu não conhecer técnicas de negociação, e hoje nós temos vários, o método Harvard, outros métodos. Se eu não conhecer funcionamento humano,
a neuronegociação, tá. Então, por exemplo, como é que o meu organismo reage? Se eu estou numa mesa e você me aplica uma técnica, por melhor que seja a sua intenção, mas eu ainda estou com comportamento defensivo, luta e fuga, eu estou secretando adrenalina, noradrenalina, e tudo que você falar eu vou entender como um ataque e eu vou me defender. Então, primeiro, nós vamos ter que baixar e mudar o neurotransmissor. E nós vamos ter que gerar confiança para que a pessoa comece a secretar ocitocina para começar. A relação de confiança é fundamental para que a negociação evolua, né? Senão ela não vai adiante. Então, assim, tem a neuronegociação, tem o processo decisório, tá? O Daniel Kahneman ganhou um Nobel, inclusive, mostrando que as pessoas têm viéses cognitivos. Sim, Que se eu não, às vezes você diz uma coisa, mas eu interpreto diferente, por um viés de confirmação, porque eu quero confirmar, entender do jeito que eu já acredito para referendar, um viés de custo afundado, por exemplo, eu já investi tanto que eu não quero voltar atrás porque o custo vai ser muito grande. Então tem, eu não vou usar um termo assim, não é artimanhas, mas tem realmente vieses, tem contaminações na nossa decisão que se a gente não limpar, o outro está me falando uma coisa, eu estou entendendo diferente. Tem os gatilhos mentais, é. urgência, escassez, que condicionam, são aceleradores de decisão. Então, se eu não entender tudo isso, se eu não entender o processo de negociação, e como é que o ser humano funciona numa negociação, não adianta, porque eu estou usando uma metodologia de livro, faça A, depois B, depois Receita de C, bolo. é uma receita de bolo que não vai funcionar, porque tu não está enxergando a pessoa. Então a primeira coisa é, o que que eu faço para estar presente no momento? Consciência situacional. O que está acontecendo agora? Quais são as variáveis que estão interferindo? E como é que eu posso lidar até para desmanchar barreiras? Porque eu chego com um discurso muito maravilhoso e o outro tá entendendo diferente. Diferente. Então, conhecimento de negociação é essencial. E por isso eu passei por várias áreas do comportamento humano. 2, conhecimento outro. Gente, nós estamos na era da inteligência artificial, nós estamos na era da informação. Você clica uma informação, muitas vezes já vem o perfil do outro, quais foram as negociações que ele fez. Tem até sites que você pode entrar de inteligência artificial com frameworks prontos em que você vai colocando, né? E o própria inteligência vai te dizendo: olha, o seu estilo é muito agressivo para essa pessoa que nesse momento está numa situação de contemporização, considere isso. Ah, 1984, gente, eu era garotinha, a gente já treinava a negociação filmando, trazia uma câmera Super 8, tá. Hoje qualquer celular te filma. Se você não treinar antes, você não vai conhecer as suas reações e você não vai treinar as objeções possíveis do outro. É uma negociação difícil? Vamos lá, nós 2, eu, Felipe. Felipe, vamos treinar essa negociação aqui porque ela é árdua. Por favor, faça o papel do advogado diabo. Use as piores táticas agressivas. Então, Levante milhões de objeções para tentar perfeito. transpor. Objeção é previsível. Se eu não listar todas as objeções, eu estou sendo incompetente, porque elas são previsíveis. Gente, a gente sabe que você vai fazer uma compra, quem está vendendo vai colocar o preço lá em cima, quem está comprando vai colocar, vai dizer que não dá e vai dizer que está lá embaixo. Então, o que, que eu posso identificar? Inclusive, a gente faz bancos de objeções nas organizações por perfil de cliente, por região geográfica, né, a cultura, quer dizer, o negociador de São Paulo é diferente do negociador da Bahia, tá? Por tipo de produto, tá? Então, e isso também é vamos dizer, uma gestão do conhecimento que eu já tenho esse arcabouço que eu posso ter já no meu computador, na minha empresa. Então, quais são as principais objeções? Aparecer uma objeção nova, eu coloco ali na lista. Então, tudo é preparo. Agora, você entrar sem conhecer as suas características, as suas limitações, e sem conhecer as limitações do outro e o estilo do outro, gente, Temos um
É entrar num incêndio, numa É. situação sem estar protegido, não tem como. Isso é irresponsabilidade, para tudo na vida. Chausa, já que a gente estava falando de objeções e que elas são previsíveis, né, hã, como eu transformar uma objeção numa oportunidade? Existe, possibilidade de eu muitas vezes fazer com que a própria pessoa que trouxe a objeção se dê conta de que aquilo Perfeito. Eu diria sempre a objeção é uma oportunidade. O não é uma oportunidade, né. O sim a gente já tem, isso é básico, né. Então, assim, negociação não é um conjunto de sims. Eu vou negociar porque eu já tenho não. É um conjunto de nãos terminados por um sim. Eu me preocupo muito quando alguém diz um sim de saída que a gente não sente consistência. Às vezes é um sim conveniente. Eu vou chegar para ti sexta-feira à tardinha e dizer: "Felipe, olha, nós vamos combinar não sei o quê, tá-tá-tá, pra semana que vem". Você tá louco para sair, você nem tá me ouvindo. Eu digo combinado, você me diz combinado. Mas não, conveniente para todo mundo. claro, era para se livrar. É. O sim, não necessariamente eu tenho certeza que é consistente. O não, muitas vezes sim. E quando eu vou, hã, detalhando o porquê desse não, é aí que eu consigo chegar no sim. Então, primeiro, eu sempre brinco, não tem sobrenome, que é porquê. "Ah, mas eu já sei o porquê e o outro já sabe o porquê", eu vou atalhar essa etapa. Não, é comum as pessoas ouvirem o não e pararem e dizer assim: "Ah, mas você tem que entender". Gente, isso é autoritário, o outro não tem que entender nada, ele não está entendendo. E não tem energia. Eu vou fazer uma comparação, Hum. tudo é física, tá. A gente aprendeu no colégio que 2 copos não ocupam o mesmo lugar no No espaço. espaço. Então se um copo está com água tem que não cabe o ar, então a gente brincava, despejava aquela água. O espaço mental também é assim. Se eu tô muito emocionada, inflamada, porque incomodada com uma coisa que você está me fazendo, me dizendo e eu estou dizendo não, isso está me gerando uma reação emocional que está me cegando e está ocupando um espaço. Antes de mais nada, para ouvir e entender qualquer coisa que você diz, eu vou ter que esvaziar. A inteligência emocional é fundamental na negociação. Ela é crítica, porque assim, é um momento que assim, eu pergunto para o outro não e deixo o outro falar. É a escuta ativa e mais do que isso, Escutativo. a escuta estratégica e a escuta empática. Quando o outro está falando: "Ah, mas ele demora em falar", que bom, é porque ele está esvaziando. Enquanto ele não esvaziar, você vai dizer e as pessoas me dizem assim: "Ah, mas eu disse, eu repeti, eu mandei um WhatsApp em caixa alta". Não adiantou, passou. A comunicação, a palavra diz comunicação, ação de tornar comum, ela só ocorre quando se tornou comum. O outro não entendeu da forma que você está entendendo, então deixa ele esvaziar tudo. Quanto mais inflamado ele tiver, mais ele vai ter que falar. E não interrompe. E uma outra coisa, Felipe, é muito comum, eu fazia isso. Sabe quando a pessoa está falando e a gente vai lá e conclui a palavra? Eu achava que eu estava arrasando. E a gente só está sendo mal educado. O outro precisa, quando o outro esvazia, ele está gerando espaço para você falar depois, porque ele vai entender. Ele está tirando a carga emocional. No momento em que ele está falando, ele está se escutando e às vezes ele até está dizendo: "Não, mas isso aqui realmente não é tão assim". Ele às vezes até diz: "Ó, desculpa, eu sei que não é, deu trabalho, né". Aham, aham. Às vezes ele não diz, mas ele está esvaziando. E no momento que eu estou escutando, porque eu perguntei o porquê, lembra? O porquê é o sobrenome do não. O outro está colocando itens que eu vou eliminando hipóteses. E aí eu não digo besteira. Olha que coisa, por quê? Porque eu vou lá propor uma coisa para ele, que no momento em que ele está me falando e elencando vários itens, Eu já vou eliminando. já vou eliminando. E mais, para a gente, o que a gente disse soa como música, né, até o Caetano tem: "Narciso acha feio o que não é espelho". Então, uma das coisas muito importantes para gerar conexão na negociação é o parafraseamento. É eu pegar o que você disse e repetir
fazendo um espelho, né, e colocando a minha proposta. Então você me diz, por exemplo: "Olha, eu não estou podendo pagar, porque aqui no sul, né, nós tivemos uma enchente, eu perdi tudo, nã-nã-nã-nã". E eu vou repetir o que você disse. E eu vou dizer: "Puxa vida, se eu entendi bem, você fez uma negociação que você pretendia honrar, você é uma pessoa séria e que você está se sentindo impossibilitado". Quando a gente devolve, sabe o que que o outro faz? Ele faz assim, ele alivia, é o ufa. Lembra que nós fizemos até uma live sobre o ufa, né, Lembro, que lembro. é o momento da conexão. A conexão da negociação, gente, ela não ocorre quando eu dou aquele argumento brilhante, não. Ele é uma consequência. Ela ocorre quando a gente faz a liga, quando a gente faz, né, o match, quando dá o ma e isso ocorre quando o outro se sente visto e entendido. E isto é uma coisa, assim, atenção, entender o outro não é a mesma coisa que ele se sentir entendido. Enxergar o outro não é a mesma coisa que ele se sentir enxergado. Então, quando eu devolvo para ele na perspectiva dele, uau, eu estou desmanchando o não. Porque aquele não vai perdendo força, vai ficando pequenininho, pequenininho, pequenininho. E aí eu consigo mostrar para o outro, na perspectiva dele: olha, cara, você não pagou, tá numa pindaíba imensa, mas veja bem, você está me mostrando que a sua vida está toda travada em relação a isso. Se a gente não fizer um acordo, isso vai automaticamente negativar, a tua vida vai ficar pior. Vai ficar pior. Então, o que que é importante para você? Como é que você em que prazo você pode pagar? Isso é uma negociação clássica que todos conhecem. Qual é quanto você pode dar de entrada? Então eu estou acolhendo, eu estou trazendo, eu estou recheando o meu argumento com a história dele, porque eu estou vendo ele, eu estou enxergando, eu estou entendendo a dor dele na perspectiva dele. E isso é o que a gente chama em gestão em foco, do outro. Eu estou falando na ótica dele, não na minha ótica. E o importante, né, Charles, é que tu também coloca ele numa responsabilidade, porque ele está te propondo o que é possível para ele, tu dá uma abertura para que ele se sinta compromissado com aquele Sim, acordo também, né? Que provavelmente a tendência dele funcionar seja muito maior do que algo imposto, que muitas vezes naquela postura que não existe do ganha-ganha acaba frustrando, né, o acordo final. é. E muitas vezes é esmaga-perde, Esmaga, perde. né. Acontece, né. Não pense em assim: "Ah, essa professora é ingênua, ela tem uma negociação competitiva". Tem o negociante e o negociador. O negociador, ele consegue fazer bons acordos, mesmo adversários. Gente, a negociação é a ferramenta clássica de guerra. Bom, estamos num É. momento aí, né, que a gente vê Várias, é, né. Mesmo num sequestro, mesmo lá no morro com o bandido cumpre um acordo que foi bom para ele, porque ele fez. Então, mas eu não tenho a ingenuidade de dizer assim: "Ah, não, todo mundo busca o melhor para todo mundo". Tem um negociante que busca te detonar. Agora, cabe a mim mostrar que eu não sou trouxa. Que no momento em que eu estou propondo algo que é bom para mim e bom para ti, eu estou propondo por princípios que eu tenho, mas que eu identifico uma tática suja, né? Eu identifico um jogo e eu não caio nele. Então é muito interessante quando a gente reposiciona o outro, mostrando assim, ser bom não é ser bonzinho. uhum. Tá? Eu estou sendo respeitada, eu estou te entendendo. A gente até mostra, olha, essa tática comigo não funciona. Como é que a gente faz isso? O cara blefa. O que que eu faço? Eu vou lá e digo: "Olha, me desculpa se eu estiver errada, mas eu tenho essa informação". Eu não vou dizer que é absurdo, porque eu estou terminando a relação. E as pessoas, gente, às vezes blefam, é uma pena, mas o que que acontece? Ele ancora lá em cima. Eu digo: "Olha, eu sei que você ancorou, numa outra negociação, num outro valor para o outro cliente, então quem sabe a gente não começa de novo". Então, quando eu mostro que eu não sou trouxa, que existem boas práticas e que na minha boa prática eu estou trazendo uma solução boa para mim e boa para você, nem que seja parcialmente, eu construo uma boa relação. Até porque tem uma etiqueta
E existe uma ética na negociação, né, Tem. ou pelo menos deveria, né. Tem a ética e tem, a antiética, né, não sei se a gente pode comentar aqui, mas, por exemplo, o Donald Trump, ele tem até o livro, né, ele confronta. E ele num primeiro momento esmaga para depois construir. Então: "Olha que não sei o quê, oh, mas então nós temos uma química". Ele não recebeu o Zelensky, né, foi recebeu, mas foi Foi uma absolutamente entrevista, uma conversa bem enfim, ele atropelou e ele foi deselegante, mas faz parte do estilo dele. E depois ele vai lá no enterro do Papa e fica de tititi, né, faz uma negociação que a gente chama de negociação de bastidor, é aquela que é fora do ambiente, uhum. construindo. Então ele faz isso, ele morde e assopra, né. Agora, se eu me preparei, se eu entendo que ele bate para depois construir, que ele tem que ancorar lá em cima para dizer que ele tem o poder pra gente, eu não vou me surpreender e nem vou cair nisso. E se ele fizer, eu vou estar tranquilo, porque eu não preciso nem explicitar. Eu vou ler o ambiente e vou conseguir agir nesse ambiente, né. As pessoas não são perfeitas. É. E tem pessoas que utilizam táticas muito bélicas. Eu já tive situações de mapear negociadores que fariam negociações comigo, que utilizavam ameaças, retirada aparente, batiam. O que que aconteceu? Eu sabia que eles iam bater. Eu deixava inclusive terminar na sensação de que: "Olha, não deu para fazer o acordo", e depois eles voltavam. Eles voltariam por quê? Porque eu sabia. Como é que eu sabia? Eu mapeei. Então, gente, pesquisa o outro, conhece o outro, identifica as negociações que ele já fez, pesquisa na internet, faz pesquisa de campo, pergunta para colaborador, sócio, pessoas que já negociaram Tiveram com ele. No momento que tu entender o perfil de negociador do outro e o teu perfil e as tuas limitações, tu vai construir uma negociação ganha-ganha, que não é ganhar tudo, é ganhar o que é possível, né, e que tu sai com melhor do que tu entrasse, que é uma outra coisa. As pessoas acham que a gente tem que ser com tudo. Negociação, a f a métrica é se o acordo é justo, não é se ele é perfeito. E a pergunta que a gente se faz é: "Eu saí melhor do que eu entrei, eu fecho o acordo. Se eu sair pior, eu não vou fechar", né. Então é para minimizar a perda e não para maximizar a todos os lucros todos os possíveis. ganhos, que até porque É. nem sempre é possível. Charles, estamos aí chegando no nosso tempo, olha só aí. Gente, eu falei um monte. Não, tu falou o tempo que tinha que ser para trazer esse conteúdo super aprofundado pra gente, e isso renderia a tarde inteira de conversa. Com certeza. Mas chegou a hora da dica QCV, né, que eu vou te pedir, que eu sei que uma das dicas QCV é comprar o livro da Chausa, tá. Ler o livro da Chausa, botar em prática, porque é um livro prático, tá. Jogada Meu de e mestre. nós somos 7 autores, só para deixar 7 claro, autores, né, isso todos aí. professores de negociação. Verdade, um livro de um time aqui super qualificado. Jogada de mestre, as 48 mais poderosas táticas de negociação, Estamos tá. lançando a 101. Há 101 Vamos lá. táticas, daqui um pouco vai chegar para É. vocês. Então essa é a primeira dica que você vê. A segunda, para quem precisa se desenvolver um pouco mais, ou que se interesse um pouco mais, né, sobre o assunto de negociação, e que isso possa ser para essa pessoa, achar uma chave de virada aí na sua carreira, né. Qual é a contribuição que tu pode dar para ele? Onde tu acha que seria o primeiro passo para ele se desenvolver? Olha, mais do que o primeiro, eu vou colocar alguns, tá. Alguns. É autoconhecimento, tá. E autoconhecimento é a gente saber que a gente não é a bolacha mais recheada do pacote, é saber onde é que a gente trava, é saber poder pedir ajuda. Às vezes a gente está limitado, tem que pedir para uma outra pessoa assumir o papel. Então é autoconhecimento, é conhecimento do outro, né, e é treino e conhecimento em termos de formação. Hoje a internet tem inúmeros sites de negociação. Você tem inclusive aqui na Fondatec vários locais, cursos de negociação, cursos práticos em que você vai, conhecendo as técnicas, mas assim, sabe, primeiro, negociação é ritual, tem um início, meio e fim. Se eu inverter, eu não vou conseguir chegar num bom resultado. 2, eu tenho que conhecer no mínimo
um bom roteiro de preparação, técnica de objeção e superação de impasses, técnica de argumentação, estratégia e tática de negociação e aquelas questões que eu coloquei antes que são, né, inteligência emocional, tem que ter essa competência, neuronegociação, viéses cognitivos, gatilhos mentais e tudo isso, gente, está muito disponível. Quando nós começamos não tinha. A gente faz até assim, por exemplo, eu tenho aqui um kit que é o roteiro de preparação na frente, as etapas na frente, o roteiro de preparação Planejamento. atrás. A gente tem eu tô dando exemplo meu, mas assim, o que que é isso? É a cola, né, É, é aquela muleta que a te cola ajuda. didática, gente, É, cola didática. didática, no bom sentido. Então, por exemplo, a gente faz uma tabela. Quais são as táticas, quais são os efeitos desejados, como é que elas se manifestam, por que que Os elas funcionam, riscos. riscos de aplicar. O risco de aplicar um blefe é uma tática que você perde, a sua reputação fica completamente minada, né. E como é que tu neutraliza, até a tática mais bélica. Então essas coisas é preparação, tá. Preparação É você ter conhecimento do conteúdo e conhecimento do ambiente que você está. do Quem contexto é da o outro? negociação. Né? É alguém que se ofende com a mínima ancoragem que você fizer, a mínima margem que você colocar, ou é alguém que coloca uma margem lá em cima? É alguém que blefa, que faz balão de ensaio, que joga pesado, ou é alguém que já tem uma abordagem cooperativa? Eu Legal. tenho que conhecer o outro. Então, assim, busque cursos, busque, livros, né, nos marketplaces tem vários, tá, e bu e busque, formação, né. Não é assim, não é dom, gente, e é treino. E assim, se a minha dica de a bala principal, né, é preparação, preparação, preparação. Para tudo na vida, mas para negociação. Perfeito, Chausa. Temos então, a gente não foi uma dica específica, né, vejam que a Chausa traz preparação, né, a preparação prévia é fundamental para conseguir um nível de efetividade muito maior Com certeza. numa uma busca por um acordo, numa negociação bem feita. Olha, muito legal, Chausa. Agradeço mais uma vez a tua disponibilidade e a tua confiança em atuar aqui com a Fundatec. É muito importante para a gente contar com profissionais do teu gabarito, a gente fica muito feliz. E eu, especialmente, sempre que eu preciso contar contigo, tu está disposta aqui. É uma honra aqui para a gente também. A casa é tua, né? E acompanhem a Chausa nas redes sociais. A gente vai colocar os contatos do trabalho dela. Não esqueçam do Jogada de Mestre, que é a outra dica que ela trouxe aqui. Sigam a Fundatec nas redes sociais, compartilhem os conteúdos, comentem. Os da Chausa também, que ela frequentemente compartilha conteúdos. E claro, a Chausa comentou ali que ah, peçam ajuda também quando necessário, né? Para buscar capacitação e conseguir ter oportunidades de negociação melhor. A Fundatec é uma ajuda, a Chausa é outra ajuda, e a gente trabalha junto em prol de desenvolver e disseminar conteúdos como esse aí para a sociedade. Muito obrigado mais uma vez e até mais aos nossos telespectadores no nosso próximo episódio. Obrigado. Obrigada, obrigada a você, a Fundatec, muito bom estar aqui. E para quem está assistindo, né, muito sucesso. Valeu, gente. Até a próxima.